Meus irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo de número 182, Curiosas Observações, capítulo 33, só que, terminando o capítulo 32, Notícias de Veneranda, nós vamos terminar e dar sequência porque é uma sequência. Então, eu devia ter terminado, incluído esse pedacinho no vídeo anterior, mas não foi possível por causa do tempo. Então, aqui, André, ele mostra interesse em conhecer Veneranda, né? Por isso ele interroga a Narcisa: como poderei conhecê-la? Então ele mostrou um interesse, né? Ele queria conhecer Veneranda. Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita: amanhã, à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Então, termina esse capítulo 32, dando sequência no capítulo 33, Curiosas Observações, que são onde André terá a oportunidade de conhecer, né, Veneranda. Então, olha só para você ver. Então, é uma sequência, mas aqui agora já é o capítulo 33, Curiosas Observações. Poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Então, olha só, poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Para quê? Para ele receber, para ele assistir a chegada, né, dos samaritanos, que chegaram naqueles minutos. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Então, olha só para você ver que interessante. Poucos minutos antes de meia-noite, né? Então, voltando àquela questão, aquele outro item. André havia trabalhado o dia todo, né? A parte diurna. Mas como não tinha muito trabalhador, ele se ofereceu a Tobias para trabalhar aquela parte noturna também, porque os samaritanos, eles chegariam com vários irmãos, não sei se é 29 irmãos, 28 ou 29 irmãos, necessitados das regiões umbralinas. Então, muita coisa já aconteceu aqui nesse dia de trabalho dele, na parte do dia e na parte da noite. Então, agora, prestes à meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Com que emoção tornei ao caminho, cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra, além folhas caprichosas, lembrando a acácia e o pinheiro, aquele ar embalsamado
aquele ar embalsamado mesmo, figurava ser meio uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava silencioso sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem de sonho? Na Terra ou naquela colônia espiritual? Olha aqui que interessante. Onde estaria a paragem de sonho? Na Terra ou naquela colônia espiritual? Olha que interessante. Pois até aquele momento ali, André ainda sentia que aquilo tudo que lhe acontecia era como se fosse um sonho de tão maravilhoso. Tantos acontecimentos, né? Que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? Então observe que ele não se esquece da esposa e dos filhos. Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Então, ele estava meio que acabrunhado, né? Porque ali, tanto Clarencio, quanto Tobias, quanto Narcisa, quanto Dona Laura, eles prestavam todo tipo de esclarecimento, de informações, né? Lísias também. Lísias teve a oportunidade de mostrar vários departamentos em nosso lar para André, né? O Aeróbus, viajou no Aeróbus com Lísias, enfim, ele recebia informações, esclarecimento a respeito de tudo. Tudo que ele gostaria de saber, ele obtinha resposta. Mas ele sentia que com relação à tua esposa na terra, teus filhos na terra, ele sentia que parecia que todo mundo ali, eu vou repetir, Lísias, Dona Laura, Narcisa, Tobias, Clarencio, parecia que eles omitiam informações. Por que será, né? Será que ele estava pronto nesse exato momento? Será que ele estava pronto para saber o que havia acontecido com a esposa dele, a Zélia, e os filhos? Será que ele estava pronto para saber que Zélia havia esposado um outro companheiro para auxiliá-la na criação dos filhos? Como mostra aqui no livro, como mostra no filme Nosso Lar, muito bem feito, né? Muito bem trabalhado aquele filme. Será que ele estava pronto? Será que ele estava preparado? Será que nós podemos dizer que estamos preparados?
para deixar para trás a nossa esposa, nosso marido? Será que nós estamos preparados? Porque, com todo respeito, infelizmente, nós trazemos monstros que interferem em nossa evolução. Quais são esses monstros? Eu costumo dizer que nós trazemos alguns monstros, alguns cânceres na nossa alma. Quais os nomes deles? O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a arrogância, a idolatria. Então, quantos bilhões de seres não são ciumentos, não, são possessos, são obcecados, são paranoicos de ciúme. Ela é minha, ele é meu. Por isso mesmo que, com todo respeito a essa colocação, por isso que o padre, quando, ali está celebrando o casamento, ele usa aquelas frases, que eu não entendo muito bem não, mas eu sei o sentido. Então, que vivam em paz, felicidade, não sei o que, até que a morte os separe. Mas será que realmente a morte separa alguém? Eu nunca vi. Ninguém se separa quando morre. Teu marido já morreu? Já. Morreu não, meu bem. Está mais vivo do que você imagina. Ele está vendo tudo que você está fazendo. Ele está vendo tudo que você está pensando. A tua esposa já morreu? Já. Ainda não, meu bem. Ela não está morta, não. Ela está vendo tudo que você está fazendo. Ela está vendo tudo que você está pensando. Ela está vendo todos os teus atos, todos os seus comportamentos. Agora, isso é relativo. Isso é complexo. Se ela realmente, se ela estiver preparada, ela vê, ela sente tudo que você está fazendo. E vice-versa também, ele também. Agora, se ela não estiver preparada, os benfeitores espirituais poupa ela, no plano espiritual, algumas décadas dos acontecimentos aqui na Terra. Isso é, se ela é portadora de alguma bagagem, se ela é portadora de algum mérito. Então, os mentores espirituais poupa ela dos conflitos aqui na Terra, dos transtornos, porque sabendo que ela não está preparada, permitindo que ela veja e sinta tudo que acontece aqui na Terra com o esposo, ou vice-versa, tá? O esposo e a esposa também. Prejudica a evolução do indivíduo lá, o progresso dele, o trabalho dele, o desempenho, o estudo, os estudos, o progresso dele, O progresso dela, Então isso é muito complexo. Agora, isso se tratando desses seres que têm mérito, que são levados para as colônias espirituais. E esses que ficam, que permanecem ainda dentro de casa, sem saber que desencarnaram. Esses que acompanham o velório deles mesmos, sem saber que ele ali é que está sendo velado e está sendo sepultado. Eu torno a repetir, eu gosto desse caso.
Eu, uma vez, fui a um velório e pessoas conhecidas, só que eu não posso dizer nome, porque essa família, essas pessoas ainda vivem aqui em São Sebastião do Paraíso, então eu não posso falar nome. Pode ter certeza de que nem para os meus filhos eu abro a boca com relação a esses nomes dessas pessoas. Então eu fui a um velório de um amigo há mais de 20 anos atrás. E chegando ali, a mãe do rapaz sentada ali ao lado do caixão, chorando, a esposa também, né? E ele, é lógico, sendo velado, o corpo sendo velado, de repente bate no meu ombro. E eu virei para olhar, né? Porque foi um toque assim tão perfeito, um tátil tão perfeito, que eu pensei que era um encarnado pedindo licença para passar, né? Eu olhei assim de lado. Era ele, o desencarnado. Falei, meu Jesus amado, Maria José, me proteja. Aí ele pegou e falou para mim assim: Luiz, você sabe quem é que morreu? Na hora eu falei, não. Ué, mas Luiz, você tinha que ter falado que sabia que era ele? Não. Isso é um crime. Dizer para esses espíritos que eles desencarnaram, que eles morreram, passaram para o plano espiritual. Eu estou jogando uma direta e indireta também nas casas espíritas, porque eu já presenciei muitas manifestações de espíritos recém-desencarnados através do campo vibracional de muitos médios, em que ali o doutrinador, totalmente avesso à doutrina dos espíritos, vai logo dizendo assim: pois você não tem conhecimento do seu estado? Você já morreu, você já desencarnou, você não faz parte mais desse mundo. Gente, isso é um crime. Isso é um crime. Devemos nos colocar no lugar daquele ser para ver, para saber se realmente nós gostaríamos de receber uma notícia dessa. Se o espírito manifestante manifesta ali, dizendo que ele tem conhecimento do estado dele, ele sabe que já desencarnou e que está perdido, aí tudo bem. Mas se o espírito chega sem saber de nada, Luiz, mas como que você age nessa situação? Ó, meu amigo, nada acontece por acaso. Se você foi trazido até essa casa, se você está aqui porque você foi trazido por alguém, eu não tenho evidência 100% para saber quem te trouxe, mas também não possuo conhecimento suficiente para te dizer claramente o que aconteceu com você. Acompanhe esses que te trouxeram até aqui, que eles vão te orientar melhor. Eles vão te dizer, sabe? Então vai com eles. Então, é a mesma situação. Mediante esses impasses, será que a pessoa está preparada ou não está preparada? Então, retomando, André, você pode pensar que eu parei a história. Não. André, ele percebia que todo mundo parecia que omitia. Mas será que ele estava preparado? É o mesmo caso desse amigo meu no velório. Você pensa que eu tô assim, encaixando uma coisa na outra.
esse amigo meu no velório. Esse amigo meu no velório, ele mostrava-se do mesmo modo que André Luiz. Totalmente. Né? Assim, sem saber certas coisas. Esse amigo meu não estava preparado para ouvir a verdade. Então, ele pegou e falou para mim assim, você sabe quem morreu? Eu falei, não. Ele falou assim, se você descobrir, você me fala? Eu falei, sim, te falo sim. E vi que ele foi e ficou rente à mãe dele. Depois ele foi e ficou rente à esposa dele. E ele chorando ao lado delas também. E ele abraçava a esposa, ele abraçava a mãe, como se nada tivesse acontecido com ele, gente. Daí a pouco ele voltou, e eu vi a hora que ele olhava assim no caixão, né, olhava no defunto, e ele não conseguia reconhecer ele ali. Daí a pouco, e ele chorava, e daí a pouco ele veio até a mim e perguntou para mim assim, você já descobriu, Luiz, quem morreu? Eu falei, até agora não. Ainda não. Tá bom. Sei que partimos para o sepultamento. E ele ali abraçado com a mãe dele e com a esposa dele. Acompanhando o caixão. Lá, na hora do sepultamento. Abriram aquela janelinha. Todo mundo chorou. E ele também chorando com a mãe dele e com a esposa dele. Sepultaram o corpo dele ali. E eu tive a oportunidade de vê-los, né? A mãe e a esposa no corredor de volta. E ele abraçado a elas. De volta para casa. E aí? Olha que situação. Quantos milhões de seres não estão vivendo nesse exato momento, nessas condições? Dentro de casa, sem saber que já desencarnaram. Às vezes, eles se enfurecem, porque a mulher, daí uma semana, um mês, mais ou menos, dá vontade de passear com as amigas, né? Porque já acabou o luto mesmo, porque o luto agora tá durando só 12 horas, nem isso mais, né? Não tô falando mal, não. Eu até concordo. Respeito quem guarda um ano de luto, 10 anos, 20 anos, 50 anos, como também respeito quem não guarda. Não estamos aqui para analisar ninguém. A situação é essa. Então, muitos espíritos ficam enfurecidos, porque vê a esposa lá no quarto se arrumando, né, se embelezando, passando batom, perfume, roupas elegantes, tudo, e vê alguém que chega para pegar ela de carro para sair. E olha lá, é um amigo dele que está lá no carro. E ele já sai em disparada, vai lá querendo quebrar a cara do amigo. Perdão do termo, mas o termo é esse mesmo. E o amigo sente aquele mal-estar, porque vem aquela vibração negativa, aquele mal-estar, aquela tontura, aquela, né? E ele pega, dá soco na esposa também, e bate na esposa, e a esposa, nossa, que mal-estar que tô sentindo, fulano, nossa, não tô bem, nossa, que dor no peito, ai, que tontura. E o contrário também acontece, viu? Com o danado do homem, né? É ele ali enfurecido, é ela ali enfurecida. Então, olha que tortura. Então, é o caso de André aqui. Você pode pensar que não, mas é o caso de André aqui. Né? Olha aqui, ó. Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Então, ele achava que eles omitiam. Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Olha só, a própria mãe de André, né? O aconselhou
O silêncio. Meu filho, mediante os familiares lá na terra, procure permanecer em silêncio. Nada de curiosidade. Procura abster, né, de qualquer informação direta. Como se diz assim, não fique interrogando um, interrogando outro, perguntando para um, perguntando para outro. O momento certo chega. Como se diz as leis, né? O trabalhador estando pronto, o trabalho aparece. Você estando pronto, tudo aquilo que você merece, você conquista por esforço próprio teu. Não que Deus te deu ou que Deus te dá. Porque Deus nunca deu nada. Deus nunca dará nada. A não ser só energia que nos fortalece, que nos põe para cima, para que aprendamos a caminhar com as nossas próprias pernas, usando os nossos braços, usando a nossa inteligência, porque Deus já nos deu, nesse sentido, Deus já nos deu, Deus já nos concedeu todos os recursos necessários à nossa trajetória evolutiva por toda a eternidade. Deus já nos concedeu inteligência, né? As mãos, os pés, o raciocínio. Enfim, são tantas as qualidades que, se nós pararmos para analisar, não damos conta nem de escrever em um papel. Vamos para o próximo vídeo, dando sequência nessa questão do André Luiz aqui.